Dando continuidade aí ao nosso conteúdo, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre função afim, resolvendo alguns exercícios disponíveis aí em alguns vestibulares e também no Enem, certo? Para vocês terem uma noção de como que a função afim, ou qualquer tipo de função independente aí, sabe? Pode aparecer em provas importantes para vocês aí no futuro, certo? Então vamos lá, olha. A primeira questão do Enem de 2010. Em fevereiro, o governo da cidade do México, metrópole com uma das maiores frotas de automóveis do mundo, passou a oferecer à população bicicletas como opção de transporte. Por uma anuidade de $24, os usuários têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. O ciclista pode retirar em uma estação e devolver em qualquer outra. E, se quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Então, o que ele pergunta é o seguinte: a expressão que relaciona o valor F pago pela utilização da bicicleta por um ano, quando se utilizam X horas extras nesse período, é... Primeiro nós vamos retirar os dados que nós temos aí, certo? O que ele nos diz? Ele nos diz o seguinte, que tem uma anuidade de $24, certo? Então, quando nós falamos de anuidade, esse valor ele é fixo, tá? Por ano eles pagam $24. Só que é o seguinte, eles têm direito a 30 minutos de uso livre por dia. E, sendo assim, o ciclista pode retirar uma estação e devolver a qualquer outra hora. Da mesma forma é o seguinte, se ele quiser estender a pedalada, paga $3 por hora extra. Então, o que nós podemos fazer? Podemos perceber, pelo contexto, que os $24 são fixos, certo? E a nossa variável é a hora extra. A hora extra, ela é multiplicada por 3. Por quê? Porque ele nos diz o seguinte, que ele pode pagar $3 por hora extra se ele passar do tempo limite, certo? Então, no final do ano, como que a gente vai fazer para calcular isso? Como que a gente vai fazer para pagar esse valor, né? Nós pagamos o quê? Pagamos então os $24 fixos, certo? Mas, como nós estendemos umas horas aí, então essas horas vamos chamar de X. E são $3 por hora extra, então 3x. Sendo assim, a resposta certa para nós é a letra D de dado. Por quê? Porque a hora fixa é 24, né? A anuidade é 24, ok? E por hora extra aí nós temos $3. Portanto, 3x mais 24, certo? Então a resposta dessa primeira aí, 3x mais 24. Perceba que essa foi super tranquila, não precisamos fazer nenhuma conta, é questão de interpretação, é questão de saber o que é que está variando e o que é fixo aí para nós. E nós conseguimos encontrar a função, certo? A segunda questão nos diz o seguinte: Paulo emprestou R$5.000 a um amigo, a uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Considere X o número de meses do empréstimo e MX o montante a ser devolvido para Paulo no final de X meses. Nessas condições, a representação gráfica correta para MX é... Então o que nós temos? Nós temos o seguinte: Paulo emprestou R$5.000 a um amigo, certo? Então o valor inicial é 5.000. Com uma taxa de juros simples de 3% ao mês. Então, não fala quantos meses, né? Ele vai ter aí. Ele só diz o seguinte: considere X o número de meses do empréstimo e MX o montante a ser devolvido. O que é montante? É o valor total, tá? Acumulado desse valor fixo de 5.000 com os juros todos os meses, certo? Então, o que nós temos aí? Os 5.000 é o valor fixo. Se ele é o valor fixo,
Então, ele no primeiro mês, se o cara pegou lá primeiro mês, esse valor de 5 mil, e ainda dentro desse primeiro mês ele pagou esses 5 mil, então ele não vai ter nenhum juros, né? Nesse caso, nosso gráfico seria somente dos 5 mil, o que não é o caso. Vamos analisar então o que acontece quando aplicamos essa taxa de juros de 3% ao mês. Quando você aplica um juro, o juro faz o quê? Faz com que o valor aumente. Sendo assim, para nós descobrirmos como que vai aumentar esse gráfico, nós vamos analisar aí, ó. Se nós dissemos que vai aumentar, portanto, a letra E já é falsa para nós. Por que a letra E já é falsa? Porque o gráfico está decrescente. Outro fator importante também para a letra E ser falsa, porque o montante começa em R$ 5.150 e não o montante começa em R$ 5.000, certo? Outra coisa que é falsa aí também, a letra B e a letra C. Por que a letra B e a letra C são falsos? A letra B diz que, analisando o gráfico, começa nos 5 mil, cresce e depois se estabiliza. E a letra C é o contrário, ele é estabilizado e depois de um período ele cresce. Por que esses dois são falsos? Eles são falsos porque não diz nada em relação a ser constante esse valor, né? A ficar fixo esse valor depois de um certo tempo. Ele diz que tem só a taxa de juros de 3% ao mês. Então, se eu tenho essa taxa de 3% todo mês, então obviamente que ele vai crescer. Portanto, temos a letra A e a letra D. A letra D, perceba que ele tem uma quebra. Ele cresce e depois ele cresce mais ainda. Se nós estamos falando de taxa de juros de 3% ao mês, então essa taxa ela é constante. Nesse caso não tem quebra, ela não vai aumentar de uma vez e nem vai diminuir de uma vez. Portanto, a letra D também é falsa. Nesse caso, a resposta correta é a letra A. A terceira questão aí nos diz o seguinte: os dados da tabela indicam a temperatura média global nos últimos anos. Suponha que a temperatura média global em graus Celsius seja expressa por f de x igual a 0,1x mais 14,6, onde x é dado em anos. Então, se eu colocar x igual a 0, corresponde ao ano 2000, x igual a 1, 2001 e assim por diante. De acordo com esse modelo, a temperatura média global prevista para 2150 é igual a... Então, o que nós temos aí? Perceba que ele nos deu uma função, f de x igual a 0,1x mais 14,6, onde o x ele é um número que corresponde ao ano que estamos, certo? Então, por exemplo, se for o ano 2000, é x igual a 0. Se for o ano 2001, é x igual a 1. Como ele quer descobrir o valor do ano 2150, então nós vamos fazer essa conta aí. Então, para x igual a 150. Para x igual a 150, então nós calculamos pela função 0,01x mais 14,6. Então, aplicando 150 no lugar de x, nós obtemos 0,01 vezes 150 mais 14,6. Fazendo essa multiplicação, 0,01 por 150, nós encontramos 1,5. Somando 1,5 com 14,6, nós encontramos 16,1 graus Celsius. Então, o que ele quer dizer aí? Que o ano 2000, olhando pelo gráfico, a temperatura média global era de mais ou menos 14,6 graus. E em 2150, essa temperatura média global aí foi para 16,1 graus Celsius. Isso era uma pesquisa, né, que eles fizeram lá para aquela época de 2007. Mas se você analisar hoje em dia, a situação verdadeira
é bem pior do que se encontra aí nesse gráfico, né? Então vamos saber economizar aí e parar de jogar poluentes, né, gases poluentes na atmosfera também para nos auxiliar a diminuir essa temperatura, né? O próximo exemplo, ele vem do Enem de 2018, um pouco mais recente. Diz o seguinte: uma indústria automobilística está testando um novo modelo de carro. 50 litros de combustível são colocados no tanque desse carro, que é dirigido em uma pista de testes até que todo o combustível tenha sido consumido. O segmento de reta no gráfico mostra o resultado desse teste, na qual a quantidade de combustível no tanque é indicada no eixo Y, que está na vertical, e a distância percorrida pelo automóvel é indicada no eixo X, que está na horizontal. Então, a expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é. Então, nós temos o seguinte: primeiro, esse gráfico, se nós lembrarmos do estudo de gráficos que vimos nas funções, este gráfico ele é decrescente. Por que é decrescente? Porque nós podemos ver que quanto mais aumentamos o x, mais esse y diminui, certo? Portanto, essa função ela é decrescente. Assim, então, nós podemos já eliminar a letra D e a letra E, pois são funções de gráfico crescente, tá? E as outras não, as outras são funções decrescentes normais. Então, nós vamos utilizar os nossos conhecimentos para descobrir que tipo de função é. A letra A nos diz que y igual a menos 10x mais 500. Se eu colocar, por exemplo, o 100 no lugar do x, nós encontramos menos 10 vezes 100 dá menos 1000. Menos 1000 mais 500 dá menos 500. Então nós teríamos menos 500 litros de combustível no tanque. E isso é impossível, portanto a letra A é falsa. Agora temos a letra B e a letra C. A letra B nos diz menos x sobre 10, ou seja, x dividido por 10, mais 50. Então, se eu colocar o 100 no lugar do x, pense comigo. Menos 100 dividido por 10 dá menos 10. Mais 50 dá 40. E se você olhar no gráfico, o 100 está sim relacionado ao 40. Portanto, a letra B ela é verdadeira. A letra C é falsa porque, utilizando o mesmo princípio, o que nós teríamos? Menos 100 dividido por 10 dá menos 10. Mais 500, 490. E não tem, nesse caso aí, 490 litros de gasolina ou de combustível nesse tanque. Portanto, a nossa resposta correta aí é a letra B. Certo? Continuando então, a última questão que nós veremos aqui hoje diz: uma função f é dada por f de x igual a x mais b, em que a e b são números reais. Se f de menos 1 é igual a 3 e f de 1 é igual a menos 1, determine o valor de f de 3. Então nós já discutimos sobre isso, de que a função afim é escrita da forma f de x igual a x mais b, como está definida aí. E nós temos lá f de menos 1 é igual a 3. O que significa isso? Significa de que quando eu aplico menos 1 no lugar do x, essa função obtém como resultado 3. E f de 1 igual a menos 1 indica também que se eu aplico 1 no lugar do x, essa função me dá menos 1 como resultado. Então ele quer saber o valor de f de 3. O que acontece com essa função quando eu aplico 3 no lugar do x? Então olha só, resolvendo isso daí, utilizando o que ele nos deu, nós temos f de menos 1 igual a 3. Colocando menos 1 no lugar do x, a vezes menos 1 mais b igual a 3. A vezes menos 1 dá menos a, mais b igual a 3. E, utilizando a outra ideia que nos deu, f de 1 igual a menos 1. Então, substituindo 1 no lugar do x, a vezes 1 é a, mais b igual a menos 1. Portanto, nós obtemos aí duas equações com duas variáveis, a e b.
Para resolvermos equações dessa forma, o que nós fazemos? Sistema de equações. Portanto, menos A mais B igual a 3 e A mais B igual a menos 1. Resolvendo esse sistema aí por adição que nós podemos fazer, o que nós obtemos? Menos A mais A é 0. B mais B, 2B. E 3 menos 1, 2. Portanto, juntando as duas equações, nós obtemos 2B igual a 2. Se 2B é igual a 2, o único número que multiplica por 2 e dá 2 é 1. Portanto, o nosso B vale 1. Sendo assim, achamos o valor de B, agora nós podemos substituir em qualquer uma das duas equações que nós encontramos em vermelho ali em cima para descobrir o valor de A. Vamos substituir na segunda, olha. A mais B igual a menos 1. Se o B vale 1, então nós podemos reescrever como sendo A mais 1 igual a menos 1. Passando esse 1 para o outro lado, com o sinal trocado, A igual a menos 1, menos 1. Portanto, o A é igual a menos 2. Sendo assim, a nossa função f de x é dada por menos 2x mais 1, certo? Então, agora, dado que achamos a função, substituímos a função aí, no lugar do x, por 3, certo? Então, temos f de 3 igual menos 2 vezes 3 mais 1. Menos 2 vezes 3 é menos 6. Mais 1 dá menos 5. Portanto, quando aplicamos 3 na função, nós encontramos como resultado menos 5. Tudo bem? Então esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero vocês nas nossas próximas aulas. Um abraço para vocês e até a próxima.